Bom, gente, boa noite, graça e paz. Antes de mais nada, pedir a permissão de vocês para a gente gravar a nossa aula, né, como a gente de praxe sempre faz. E começamos um pouco tarde, né, 7h50, mas enfim, fiquei aguardando um tempinho a entrada de vocês, os demais acho que não podem. Hoje a gente tem motivo de oração, né, por Deta, a notícia Amém. que a irmã Vilma trouxe para a gente, né, que ela foi hospitalizada. E a última informação que a irmã Vilma colocou no grupo é que ela estava consciente. Então, que a gente fique em oração e que ela tenha plena recuperação é o nosso desejo. Hoje a gente vai tratar do capítulo 5, cujo título é Como acreditar em milagres se a ciência não os confirma. Então a gente vai lidar com a questão dos milagres, que obviamente requer da gente fé, confiança de que coisas sobrenaturais acontecem. Alguns entendem que os milagres da Bíblia são relatos míticos, supersticiosos, de gente que queria divinizar a figura de Jesus, enfim. Mas o fato é que a fé cristã é uma fé de milagres, né? A gente não pode desconsiderar isso daí. E é claro que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, como disse Paulo já aos Coríntios. Agora, antes da gente começar a aula propriamente dita, eu lembro que no final da aula passada, Marcone e Lilian, sobretudo eles dois, trouxeram algumas perguntas a respeito de passagens específicas do Evangelho, em que será que Jesus não teria sido grosseiro, arrogante? E três passagens, particularmente, foram trazidas. Né? Que ele, Pois que não, ele, que ele Marconi? tenha sido um pouco politicamente incorreto, né? Incorreto, né? Será que ele foi politicamente incorreto? Eu comecei a ir atrás dessas passagens, dos comentários a respeito dessas passagens. Eu queria tratar de uma delas hoje, e aí a gente lida com as outras no próximo encontro da gente. A gente dá pelo menos um pontapé na discussão. Eu peguei a passagem especificamente, acho que foi Marconi que levantou a bola, a respeito da mulher Cirofenícia que chega para falar com Jesus e Jesus, ao tratar com ela, parece ter chamado de cachorrinho, né? E se Jesus não foi grosseiro, não foi bruto, né, com essa passagem aqui. Boa noite, irmã Vilma. Boa Seja noite. bem-vinda. Está aqui conosco. Começamos agora há pouco, irmã Vilma. Há mais ou menos 4 minutos. Está aí sua amiga Lilian, ó, acenando. Começamos mais ou menos há 4 minutos. E estamos tentando, estamos trazendo um questionamento que foi trazido na semana passada pelos irmãos, porque será que Jesus não foi grosseiro na passagem de Marcos, capítulo 7, 24 a 30? Se você tiver com sua Bíblia aí, aí a gente vai lendo alguns fragmentos dessa passagem, tentando compreendê-la dentro do seu contexto. É uma passagem que tem paralelo também em Mateus, Marcos, capítulo 7. A gente pode ficar com Marcos, também poderia ficar com o texto de Mateus, sem problemas. Versículos 24 a 30.
Marcos capítulo 7, 24 a 30. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. E aí, Marconi, a gente estava falando, né, se na semana passada, se não era politicamente incorreto dizer na sociedade de hoje que só Jesus salva, né? E a gente argumentou toda a aula, eu estava todo empolgado, achando que estava abafando, aí Marconi levanta esse questionamento. Sim, mas Jesus Não é diz, assim. diz a mulher que chamou a mulher de cachorrinho. Né? Ele não foi realmente politicamente incorreto, grosseiro, né? Ele não ofendeu, não xingou essa mulher. Olha, existem passagens nas escrituras que elas são enigmáticas, que elas são obscuras, que elas são de difícil entendimento, né? Talvez essa seja uma das passagens que trazem certas dificuldades para a gente. Eu fui tentar, obviamente, buscar ajuda dos universitários para responder a questão. Nessa passagem específica, eu fui atrás desse livro aqui, eu me lembrei que eu tinha lido essa passagem e havia um comentário a respeito. A Cruz do Rei é um livro de Timothy Keller. Esse é um autor que eu gosto muito, é um pastor de uma igreja em Manhattan, né, Nova York, né, uma grande igreja, e tem escrito livros muito interessantes. E aqui ele faz um comentário do Evangelho de Marcos, e eu lembrei dessa passagem, vou ver o que é que o Timothy Keller fala especificamente a respeito dessa passagem. Então, muitas dessas observações que eu busquei estão nesse livro, que fica a dica aí de leitura desse autor. Bom, algumas observações precisam ser levadas em consideração. Eu acho que tem um gato aqui miando aqui, né? Não sei se vocês estão ouvindo, né? Espero que não, porque está perturbando com força aqui do lado. Primeiro ponto que deve ser levado em consideração é para a gente entender mais ou menos o contexto, né, da passagem bíblica. Veja, Jesus ele se retira das províncias judias e vai para uma região de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom é uma região de gentios, não é uma região de judeus. E a impressão que o texto traz para a gente é que Jesus estava cansado, ele estava exausto, ele parece que estava esgotado e trazia e se retirou, né? A passagem bíblica diz que ele partiu dali e entrou numa casa, queria que ninguém soubesse. Então dá a entender que ele queria descansar, que ele queria, né, não dar um tempo, vamos dizer assim, né? Mas veja, essa mulher se aproxima, entra na casa, invade a casa, vamos dizer assim, se prostra aos pés de Jesus e começa a suplicar.
A palavra no grego, suplicar, a respeito da cura de sua filha, é, é no sentido de implorar constantemente. Ou seja, Jesus se retira, quer ficar num lugar sem que ninguém saiba, tá ele e os discípulos, né? Talvez para se resguardar, para dar uma descansada, para dar uma parada. Essa mulher entra, se ajoelha aos pés de Jesus e parece que o texto dá a entender que ela está abusando, ela está enchendo o saco, né? Porque ela implora constantemente, ela roga constantemente. Né? O verbo no grego dá a ideia de uma ação contínua na súplica que ela está fazendo. No texto de Mateus, que é paralelo, Mateus capítulo 15, os discípulos dizem para Jesus mandar a mulher embora. Né? Os discípulos pedem a Jesus para despachar a mulher. O que essa mulher está fazendo aqui? Está atrapalhando, está perturbando, está enchendo a paciência. Esse é um elemento. Agora tem mais um detalhe. A mulher é grega. A mulher não é judia. Ela é mulher, o que na cultura antiga já era vista com desprezo, com desdém. Ela não é do povo judeu. Ou seja, essa mulher, do ponto de vista da religiosidade judaica, não tinha nenhuma credencial para se aproximar de Jesus. Ela era mulher, ela era grega, Ciro-Fenícia, uma região gentia, portanto, gentílica. Então ela não tinha direito de se aproximar do judeu. E mais ainda, de um rabi, porque Jesus era considerado um rabino, né? Um mestre. Aí é que essa mulher não tinha acesso mesmo. Né? Não é qualquer um que vai chegar aqui. Né? E veja que os discípulos de Jesus, eles são judeus. Então eles carregam também muito da cosmovisão judaica, do olhar judaico, inclusive para outras nações. Vejamos o olhar que o judeu tinha com o samaritano, que era vamos dizer assim, um ramo distorcido do próprio judaísmo, que eram mais próximos, vamos dizer assim, do que os gentios propriamente ditos. E ele já tinha uma rixa com o samaritano, então com o povo gentio nem se falava. Essa mulher surpreende. A figura dessa mulher é surpreendente, porque ela é corajosa, ela é ousada, ela vai num lugar e Jesus não quer, naquele momento, talvez tratar com ninguém, está se recolhendo, ela entra como mulher, como gentia, e se ajoelha, se prostra e roga, e suplica, e insiste, e, nas palavras da gente hoje, ela perturba o mestre. A resposta de Jesus é extremamente enigmática. É extremamente difícil mesmo. Jesus diz, olha, não é lícito, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu tenho uma hierarquia aqui, viu, senhora? Não é chegar aqui e ir tomando espaço e abrindo. Há uma hierarquia. Como é que a gente entende essa suposta hierarquia e a que Jesus está provavelmente se referindo? Mais uma vez, na passagem paralela de Mateus, Mateus capítulo 15, 21 a 28, é a passagem paralela desse trecho de Marcos. O Mateus registra que Jesus diz: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Marcos não tem essa fala, mas em Mateus tem. Tá? Ou seja, Jesus está falando do seu ministério, da sua missão.
Está dizendo, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você, minha senhora, não faz parte desse projeto. Não está incluída nesse esquema. Ou, em outro sentido, a gente tem uma hierarquia, que primeiro eu vou tratar com eles, depois eu vou tratar com os demais. Jesus vai mandar os seus discípulos, depois da sua ressurreição, irem aos gentios. Lembra? Jesus trabalhou sobretudo no campo judaico mesmo, no campo do seu povo judeu. Os discípulos é que são enviados para ir para todas as nações. Talvez tenha até algum sentido, tenha alguma relação quando ele diz, olha, coisas muito maiores vocês farão em meu nome. Não é só no sentido de coisas espetaculares, mas também, alguns estudiosos dizem, essa expansão toda, já que Jesus viveu o seu ministério 3 anos e restrito àquele contexto da Judéia, da Galiléia, daquelas cidades dali. Mas a pergunta persiste. Jesus então estaria insultando a mulher, chamando-a de cachorrinho, para piorar a situação? Os judeus chamavam de cães os gentios, porque para o judeu o gentio é gente impura e o cão era impuro. Os cães no Antigo Oriente, naquele contexto, eram animais de rua, eram vira-latas, eram selvagens, não eram bichinho de estimação, o pet, como se tem hoje. E veja o tratamento que era dado pelo judeu aos gentios. Cães. Aí você diz, você está piorando a situação. Está piorando a situação de Jesus. Aí ele está piorando a coisa aqui com esse seu contexto. Segundo o Timothy Keller, o que Jesus está falando, ele está falando por meio de metáfora, por meio de parábola. Ele está lançando uma espécie de parábola para aquela mulher. Segundo detalhe, Jesus não falou o mesmo termo cães, como os judeus falavam ofendendo. Ele falou cachorrinhos, filhotes. Então, seria como hoje para a gente um bichinho de estimação. Né? Então, o termo é diferente, a conotação é diferente. Que era uma palavra extremamente incomum. Jesus usa o termo no diminutivo, referindo-se a filhotinhos. O que a gente tem, então, aqui para tentar entender todo esse contexto? Nessa fala, Jesus está dizendo, olha, o meu ministério é Israel. Se concentra em Israel. É justo? Ele está lançando a pergunta, está desafiando. O gato parou de miar, mas vai passar o camarada da pamonha agora, viu? O nosso som aqui é recheado de opções. Né? Então, a gente tem uma fala de Jesus que faz menção à concentração do seu ministério, ou seja, a minha concentração, o meu foco, em primeiro lugar, é as ovelhas, ou são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como os filhos precisam primeiro ser fartados, para depois os cachorrinhos serem alimentados. É a resposta enigmática de Jesus. Para Timothy Keller, Jesus está falando por meio de parábola, por meio de metáfora. O que é extremamente surpreendente é a resposta da mulher. A mulher, ela rebate, vamos dizer assim, quando Jesus diz isso. Ela diz, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ela teve uma resposta espetacular. E Jesus, inclusive, diz, por causa desta palavra,
por causa desta tua resposta. É como se Jesus estivesse dizendo, segundo o Timothy Keller, a ideia é que Jesus olha assim para ela e diz: que resposta você está dando? Que maravilha de resposta você está dizendo. Veja, na visão do pastor Keller, Jesus, quando ele diz aquela expressão, ele lança um desafio para aquela mulher, e ao lado ou por trás desse desafio tem uma oferta, que não está clara até então, mas tem um desafio para ela, e ela dá uma resposta fabulosa. Por que a resposta dela é fabulosa? Primeiro, porque ela entrou na linguagem da parábola. Segundo James Edwards, que é um estudioso do Evangelho de Marcos, citado pelo Timothy Keller, é a primeira pessoa no Evangelho de Marcos a ouvir e entender uma parábola de Jesus. Porque quando ela responde dentro da lógica da própria parábola. Jesus falou em cachorrinhos, em filhos, e ela diz, mas cachorrinhos se alimentam justamente das migalhas que caem da mesa quando as crianças estão comendo. As crianças estão comendo, se lambuzando toda, está caindo, os cachorrinhos vão lá e comem. Jesus disse, que resposta. Que maravilhosa resposta. Então, segundo esses estudiosos, a mulher compreendeu a parábola, coisa que muitos dos seguidores de Jesus não entendiam. Às vezes Jesus dizia as parábolas, a turma ficava, como assim? Às vezes Jesus explicava, às vezes não, ficava no ar. Teve muita gente que ficou boiando com algumas parábolas que Jesus disse, mas aquela mulher, ela entrou dentro da lógica da parábola, na resposta que ela dá, e, segundo esses estudiosos, ela não entendeu a fala de Jesus como insulto, porque ela poderia muito bem ter se levantado, se retirado e se mandado, né? Eu venho aqui para ser ofendida, eu vou me embora daqui, não. A resposta dela assegura a cura que Jesus dá para a sua filha. Jesus disse, por causa dessa tua resposta, pode ir para casa. A tua filha está curada. E a mulher, quando chega em casa, a menina já está deitada, livre do demônio que a atormentava. Os estudiosos dizem que essa é uma lição espetacular do Evangelho. Essa mulher sírio-fenícia, ela entendeu o Evangelho. Ela ouviu e entendeu o Evangelho. É como se ela dissesse, Senhor, aliás, em primeiro, ela não disse, Senhor, dê-me o que mereço com base na minha bondade. Eu estou aqui suplicando, eu estou aqui rogando. Ela diz, em outro sentido, né, em outros termos, Senhor, me dê aquilo que eu não mereço, com base na sua bondade. Isso é o evangelho da graça. É como se ela dissesse, Senhor, nessa mesa em que tu estás, eu não tenho lugar nela, tu estás com os teus, eu estou invadindo a área, eu não tenho lugar nessa mesa, mas nessa mesa tem muita comida. E eu só preciso de umas migalhinhas. Eu só preciso de um pouquinho. Né? Então, a mulher foi extremamente corajosa, ousada. Diante do desafio que o próprio Jesus trouxe, ela não se sentiu insultada, ela entrou na lógica da parábola, ela se reconheceu, entre aspas, eu sou esse cachorrinho mesmo. Ou seja, no Evangelho a gente precisa reconhecer a nossa iniquidade, a nossa pequenez. O Evangelho requer arrependimento, requer humildade de reconhecer a nossa condição de pecador. Nessa passagem enigmática, os estudiosos dizem, aí está o Evangelho, em parábola, em forma de parábola.
Jesus trouxe um desafio e uma oferta que estava implícita. A mulher parece que entendeu melhor que o próprio povo de Israel qual era o propósito do Messias. Não sou digno de me aproximar da tua mesa, mas grande é a tua misericórdia. Poderia ser um resumo da fala daquela mulher. E com isso ela ganha o que precisava, ganha o que queria. Marconi, essa foi o que eu encontrei a respeito dessa passagem específica, para a gente tentar entender a fala dentro de um contexto, dentro de uma narrativa maior, da própria missão de Jesus. E é surpreendente, na continuidade do texto do Timothy Keller, ele vai dizendo, olha, Jesus tem respostas diferentes para cada pessoa. E aí ele cita, quando o Jesus deixa a região onde ele estava, ele se encontra com um surdo. Ele se encontra com um surdo que tem inclusive dificuldade de falar e ele cura aquele surdo. Como é que ele cura? De forma diferente. Ele não respondeu nada. Ele utilizou gestos. Ele pegou o surdo, que falava com muita dificuldade, tirou do meio da multidão, porque o camarada era muito visado, vamos dizer assim, né? Conhecido por conta de suas dificuldades. Aí tocou no ouvido dele, tocou com a saliva, né? Isso está na continuidade do texto aí de Marcos. Ergueu os olhos ao céu, suspirou, disse Efatá, que quer dizer abre-te, e os ouvidos daquele surdo foram abertos e a língua dele foi solta. Segundo Timothy Keller, Jesus falou na linguagem do surdo. Ou seja, ele se identificou com o seu interlocutor. Ele se fez entendido numa dinâmica diferente, numa dinâmica gestual que talvez fosse a única linguagem que o surdo falava. Ou seja, Jesus parece falar com cada pessoa de acordo com a necessidade de cada um. O Timothy Keller cita outro exemplo. Quando Lázaro está morto, Jesus chega na casa de Marta e Maria. Elas dizem a mesma coisa a Jesus, mas Jesus reage de modo diferente com uma e com a outra. Marta diz, Senhor, se tu estivesse aqui, Lázaro, o nosso irmão, não teria morrido. E Jesus parece que foi meio bruto com Marta. Aí depois chega Maria e diz a mesma coisa. E Jesus chora com ela. Dá para entender? Tem umas coisas enigmáticas, então, e a explicação que a gente encontrou, pelo menos, é que Jesus sabe perfeitamente falar com cada um de acordo com a necessidade de cada um. Ele sabia muito bem que falando daquela forma, aquela mulher reagiria daquele jeito. Ele sabia que falando de uma forma com Marta era de um jeito, com Maria era outro. Então, são coisas interessantes, né? Que a gente vai percebendo no tratamento que Jesus vai dando. Né? Então, aquela mulher não se sentiu ofendida, não saiu chateada e ganhou a cura que queria. Né? E na cena ilustra o Evangelho. E talvez fosse uma tapa de luva, isso eu estou dizendo, tá? Não é mais o Timothy Keller. Agora eu me arrisco aqui, né? Talvez a resposta e a reação daquela mulher tenha sido um tapa de luva para os seus discípulos. Que queriam, Jesus, manda essa mulher embora. Manda essa mulher pegar o beco, está perturbando aqui, eu só não queria ficar sozinho. E Jesus disse, que palavra, que resposta essa mulher me deu. Minha filha, vá-se embora, sua filha está curada. Né? Talvez isso também fosse uma lição para os próprios discípulos que ali estão. Olha, eu gastei metade da aula só com
com esse trecho do Evangelho, viu, Marcos? E assim eu, particularmente, eu acho que eu posso dividir com a turma, dar glória a Deus pela sua vida, porque, por mim, a aula de hoje já foi excelente, né? Porque a ciência tentar explicar um milagre desse, Não só tem a como. fé da mulher está aí, tá mais que explicado, né? Verdade, verdade. Mas fica meu compromisso para as outras passagens, viu? Eu já comecei a Mas, entender mais ou muito menos as obrigado. outras passagens, né? Tem a ver com a compreensão do ministério dele. Jesus não amansava com quem não estava entendendo a razão do ministério dele, não, sabe? E aí poderia ser a mãe, o irmão, o que fosse, né? Mas fica para a próxima aula essas outras passagens. Né? Quem é minha mãe e meus irmãos, que está em Mateus 12, e o que é que eu tenho contigo, mulher, que está em João capítulo 2. Né? A gente não perca segunda-feira a gente tentar responder essas outras questões. Muito obrigado, Tony. Agradeço a Deus pela sua vida, viu? Nada, querido. Sabe quem ganha mais com isso? Sou eu, sabe? Que vou ler esses negócios e fico encantado com algumas descobertas, né? Que esses estudiosos dizem pra gente, a gente clareia a coisa, né? São passagens tão conhecidas da gente, a gente já leu tanto isso, né? Mas os camaradas trazem detalhes que são riquíssimos e aumentam a nossa fé, né? O nosso louvor ao Senhor Jesus, que é maravilhoso para todos sempre. Ô, Bom, Toninho, oi, Ian. esse livro, ele comenta todas essas passagens do Novo Testamento, hein? Não, esse livro particularmente, ele é um livro em cima do Evangelho de Marcos, Ah, só Marcos. Aí ele, obviamente, ele faz as pontes com as outras passagens dos evangelhos que são sinóticos, né? certo, certo. Ótimo. Essas outras passagens eu vou ter que procurar no outro livro, porque nesse não tem. Mas tem as passagens de Marcos, né? Tem, mas ele acaba não comentando. Tem outras passagens de Marcos, mas ele acaba não comentando uma das passagens que foi objeto de pergunta. Né? Ele pulou essa. Certo. Acho que até ele sentiu dificuldade para responder a passagem que diz: Quem é minha mãe e meus irmãos? Né? Quem são esses? Mas esse aí eu já comecei a entender mais ou menos. Mas eu vou deixar para segunda, senão perde a graça, né? Vocês estão visualizando os slides? Sim, sim. Vamos partir para os slides agora. Tentar aumentar aqui a imagem deles para ficar melhor. Como acreditar em milagres se a ciência não os confirma? Esse é o tema do capítulo 5, na sequência do nosso curso, Apologética Cristã. Veja, por trás dessa pergunta há a ideia de que a ciência seria a última Coca-Cola do deserto. Teria a resposta para todas as coisas. Então, quem faz um questionamento desse, como eu posso acreditar em milagres, se milagre não é confirmado pela ciência? Quem faz uma pergunta dessa é porque acredita que a ciência é o único crivo para se responder tudo na vida. Né? A gente, como cristão, entende a importância da ciência, a relevância da ciência, mas também compreende suas limitações, seus propósitos específicos. A visão racionalista de mundo, a visão cientificista,
aquela que acredita que a ciência é capaz de trazer todas as respostas, elas expulsam a transcendência. Elas expulsam Deus da equação, porque a visão é extremamente materialista. O objeto científico é aquele que pode ser manipulado, repetido em laboratório, em experiências que se repetem para se confirmar. Deus não faz parte desse campo, né, de investigação, vamos dizer assim. A fé, para quem pensa dessa forma, né, para quem coloca a ciência nesse patamar, é considerada como algo primitivo. A fé é pensada como algo anticientífico, pré-moderno, isto é, que vem antes do mundo moderno, seria algo medieval, antigo. A religião é apresentada como sinônimo de superstição e crendice. Então, quem tem uma visão cética da vida, descrente, quem tem uma visão que a ciência é o único norte para se ter todas as respostas, vai achar que a religião não passa de superstição, não passa de crendice. No máximo, ela seria boa para aliviar, né, as angústias do ser humano, mas não teria muita razão de ser. É importante que a gente entenda que a relação entre a fé e a ciência não precisa ser uma relação de confronto. Há uma tendência muito grande nesse mundo secularizado de achar que fé e ciência pertencem a campos tão distintos, tão estranhos entre si, que são antagônicos, que se opõem. Nós advogamos a tese de que, apesar de serem de fato campos com propósitos e com aspectos diferentes, eles não precisam e eles não são necessariamente opostos entre si. Sobretudo, ou pelo menos particularmente, quando estamos nos referindo à fé cristã. É importante reconhecer nesse contexto que o campo científico, a gente tratou disso, eu acho que há 2 aulas mais ou menos, tem seus limites e tem seus propósitos. A ciência é importante, é necessária. A gente não pode ser anticientífico. Está se criando nesses embates atuais da política brasileira, que só sabe lidar com extremismos, né? A ideia de que o cristão, católico ou evangélico, ele é anticientífico. Ele é um fundamentalista, ignorante, alienado e anticientífico, né? Infelizmente, tem uma turma que ajuda a pensar dessa forma, a serem vistos dessa forma. Eu acho que é mais uma luta que a gente tem que travar do ponto de vista cultural, é dizer, peraí, ser evangélico, ser cristão, crer em Jesus Cristo não anula o nosso reconhecimento nos avanços científicos, nos avanços tecnológicos, né? Então, não é por aí. Agora, a gente entende que o campo científico tem limites. Por quê? Porque para ser científico tem que ter um limite de observação. A gente não vai além daquilo que está ao alcance do método científico. Só que tem coisas que estão além do método científico. A ciência pode
por exemplo, diagnosticar quando a gente está vivenciando alguma emoção, o nosso coração batendo mais forte. A ciência diz, olha, essa é uma reação que vem, né, não sei de que, da adrenalina, tal, tal, tal. É uma explicação do porquê o coração bateu mais forte, mas a ciência não vai explicar nunca o que eu estou sentindo quando o coração está batendo mais forte. Por quê? Porque o que eu estou sentindo não faz parte do campo científico. Faz parte do campo científico a compreensão desses batimentos, do aumento, da aceleração, da diminuição, né, do ponto de vista neurológico, das substâncias que estão envolvidas, etc. e tal. Mas dizer o que eu estou sentindo, né, não tem como haver uma explicação científica para isso. Por quê? Porque a ciência tem propósitos específicos, tem limites determinados, tem seus próprios objetos de análise. O milagre não é objeto de análise científica justamente porque quebra a lógica racional científica. Né? Então não tem como exigir do milagre para ele ser científico. Isso não tem lógica, não tem sentido. Outro detalhe que a gente pode colocar na jogada aqui das análises é que hoje já existem estudos que estão associando a fé, a oração, na questão da recuperação dos doentes. Então, a própria ciência começa a investigar algumas relações possíveis entre a fé, entre a oração, entre o aspecto devocional de um paciente ou de pessoas que estão orando pelo paciente e do quanto isso vai trazer benefícios, trazer uma recuperação mais rápida, trazer alívio, trazer isso ou aquilo outro. Então, já quebra essa ideia de que que tudo que está associado à fé não teria nenhuma validade. Agora, claro, como eu estava dizendo, que a dimensão miraculosa da oração está fora do campo da prova científica. Aí é pela fé. Né? Aí tem que dar o salto de fé. Né? Que aquela pessoa foi curada porque uma oração foi feita, não tem como a ciência captar isso, porque isso é milagre. Porque essa é a dimensão miraculosa do poder da oração. E para fechar esse slide, lembrar que nem toda experiência humana está enquadrada nos limites da razão ou da ciência. Então, para a gente entender melhor essa relação entre ciência e fé, resumindo o que a gente está falando, a ciência é importante e necessária. Ninguém em sã consciência vai negar a importância, a validade da ciência. A dimensão científica não esgota a realidade humana. A ciência não é capaz de dar conta de tudo que envolve a vida humana. Há mistérios, há respostas que a ciência não consegue dar, sobretudo ligados a sentimentos, a sensações, a expectativas e, lógico, a tudo que diz respeito ao poder da fé, da oração. Agora, o conhecimento científico evita uma fé cega e supersticiosa e pode até fundamentar a fé a partir do instante em que a gente pode descartar as manipulações religiosas, que infelizmente existem. Existem milagres aí que não são milagres, né? Infelizmente. Né? Igrejas ou líderes que manipulam a coisa para vender um milagre que não acontece. E aí o conhecimento científico é importante para dizer, não é bem por aí não, né? Vamos separar
né? Quem está fazendo uma coisa séria e quem está brincando com a espiritualidade, com a fé das pessoas. Então, nesse sentido, é importante que a gente tenha um conhecimento baseado em fatos para evitar não sermos, de fato, manipulados ou alienados. A crença em milagres pressupõe o conhecimento das exceções científicas, já que não podemos conhecer as exceções sem conhecer a regra. Então, a gente só entende que uma coisa é milagre quando a gente entende que fugiu da normalidade, fugiu do conhecido. Então, nesse sentido, a, a ciência vai lançar base para a gente entender que aquilo ali é milagre. Aquilo ali não tem explicação científica, aquilo ali é milagre. E por fim, para a gente colocar nessa lógica da relação entre ciência e fé, a natureza é lógica. A natureza ela tem uma racionalidade, ela é governada por leis. E, como cristãos, nós entendemos que essas leis são leis de Deus, são leis divinas. Aliás, os primeiros cientistas da era moderna, eles se sentiam seguros na sua pesquisa, na sua exploração científica, porque entendiam que Deus havia criado um mundo harmônico, um mundo perfeito, regido por leis, leis universais que regem e comandam a natureza. O que é o milagre? O milagre é a ruptura dessa lei. Ora, só não vai compreender ou aceitar o milagre aquele que não entende e não aceita a existência de Deus. Toda e qualquer pessoa que aceita a existência de Deus sabe perfeitamente que Deus, sendo criador, pode fazer o que bem entender, inclusive quebrar as suas leis, quebrar as leis da natureza para intervir sobrenaturalmente. Martinho Lutero disse que a ciência sem fé é loucura e a fé sem ciência é fanatismo. Então, advogamos aqui a ideia, a tese, de que precisamos conciliar as ideias científicas com as ideias religiosas. Elas não são necessariamente opostas entre si. Elas não são conflitantes entre si. Existem muitos livros e muitos autores cristãos, cientistas, que lidam muito bem com essa relação sem entender essas discrepâncias. A gente precisa também colocar aqui em tela que a Bíblia não é um livro científico. Nunca quis ser. Tá? Então também a gente não pode interpretar a Bíblia com a cosmovisão racionalista. Assim como a gente não pode interpretar a ciência com a cosmovisão religiosa. Aliás, até pode. Né? A nossa cosmovisão cristã precisa orientar a nossa interpretação de todas as coisas. Mas a Bíblia não é um livro de ciência, não se propõe a isso. A Bíblia é a palavra de Deus que mostra o caminho da salvação e mostra um Deus que se revela. Então essa é a história da Bíblia, a história do cristianismo. Vocês querem falar alguma coisa? Então vamos adiante aqui. Voltei demais os slides. Existem três posições que emergem diante dos milagres. Existe o posicionamento cético, o ceticismo, a descrença, o olhar desconfiado
o não acreditar em milagres. Esse é o ceticismo. Existe a crença, a fé, que acredita, obviamente, em milagres. Existe uma postura intermediária dentro da teologia que é chamada de cessacionismo, que entende que os milagres existiram e ocorreram apenas naquele contexto da igreja primitiva, com Jesus e com os apóstolos, e não acontecem mais, porque eles surgiram e aconteceram com um propósito muito específico de apontar para a divindade de Jesus, de apontar para o início da igreja, então não precisa de mais. Cessaram naquele tempo. É o mesmo termo que se aplica para quem acredita que a ação do Espírito Santo, os dons espirituais, só existiram para aquele tempo do Novo Testamento. Essa é a postura chamada cessacionista, ou cessacionismo. Nós entendemos, nossa igreja entende, que os milagres ainda ocorrem hoje, que os dons espirituais também são dados ainda hoje e que Deus opera, né, sempre. Aliás, para brincar com a posição de quem, né, é cessacionista, como é que o cessacionista crê na ressurreição, no arrebatamento da igreja, na ressurreição, na segunda vinda de Jesus? Porque tudo isso está dentro do sobrenatural, né? Então, cessou lá e volta depois, né? Tem esse intervalo. Né? Nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O ataque contra os milagres, ele ganhou força com a modernidade, com o ceticismo do homem moderno, em torno do evento histórico que ficou conhecido como Iluminismo, que se consolidou no século XVIII. Até então, os milagres não sofriam tanto ataques quanto começou a sofrer a partir desse tempo. Então é o mundo moderno, racionalista, que vai começar a colocar em xeque a existência dos milagres. A partir de então, os milagres se tornaram inaceitáveis para as pessoas inteligentes, para as pessoas estudiosas, os sábios, os filósofos, os acadêmicos. Né? Então, o iluminismo é divisor de água, pouco antes do iluminismo, mas durante e após é divisor de águas nesse pensamento. E esse ataque contra os milagres foi liderado por uma turma que é chamada de deístas. O que são ou quem são os deístas? Os deístas eram pessoas que até acreditavam em Deus. Deus criou o mundo, Deus colocou o mundo, né? deu corda no relógio, deixou ele funcionando, lançou as leis, etc. e tal, e caiu fora. Deixou de participar desse mundo, desse mundo que foi criado por ele. Então, os deístas entendem que Deus não teria um relacionamento, portanto, pessoal, que é diferente dos teístas. Nós somos teístas. Acreditamos em Deus e num Deus pessoal e num Deus que se revela. Os deístas até acreditavam na existência de um Deus, mas esse Deus nem se revelava, nem era pessoal e, portanto, os milagres não teriam sentido para eles. Três nomes entram em jogo, né, nessa história que começou a atacar os milagres. Tem a ver com Isaac Newton,
com a sua física mecânica, com a descoberta de suas leis, as leis de Newton. Então, deu a ideia de que o mundo era uma máquina perfeita em funcionamento. Como é que Deus iria mexer na sua própria máquina? Por isso que os milagres para os deístas não seriam possíveis, seriam intervenções nas leis naturais. Então, tem o Spinoza e o David Hume, que foram autores, filósofos, pensadores, que trouxeram uma série de argumentos contra os milagres. Para piorar a situação, a teologia entrou na onda, a chamada teologia liberal. A teologia liberal nasce no contexto do século XIX e, para tentar se acomodar a esse pensamento racionalista do mundo moderno, propõe a demitologização da Bíblia, sobretudo com esse teólogo aqui chamado Rudolf Bultmann. O que é a demitologização da Bíblia? Para Bultmann, há uma série de elementos nos evangelhos que são mitos. Então, os milagres, as coisas sobrenaturais seriam mitos. Então, era preciso olhar para a Bíblia, entendendo que ela está cheia de mitos. Tirando seus mitos, restaria uma Bíblia racionalizada. Lógico que isso não dá certo, né? Tirar os milagres da Bíblia, você vai tirar o nascimento virginal de Cristo, vai tirar a ressurreição, vai tirar os milagres que foram feitos. Se tirar do Antigo Testamento aí também uma série de ações que Deus fez ao longo da história para o seu povo. Então a teologia liberal entrou numa furada grande e influenciou muitas igrejas e muitos teólogos também. A fé cristã é uma fé de milagres. Entretanto, não é uma fé ilógica ou irracional. Crer em milagres não nos faz necessariamente ser irracionais, porque nós acreditamos que há um Deus poderoso que pode intervir na sua criação de maneira espetacular. Agora, é milagre, gente. Não é algo que vai fazer a todo tempo e de todo jeito. É milagre, senão não seria milagre. É algo espetacular, algo diferenciado, né? Mas que Deus ainda faz. E sendo Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, não tem nenhuma contradição deixar de entender que Ele é capaz de intervir na própria criação. 3 dicas de leituras que podem entrar em jogo aí para quem gosta de ir mais a fundo. O livrinho de John Stott, chamado Crer é Também Pensar, um livro mais robusto de apologética, chamado Apologética Contemporânea, A Veracidade da Fé Cristã, de William Lane Craig, que é um apologista norte-americano, e o livro de C.S. Lewis, chamado Milagres, também falam a respeito da defesa da fé. O livro de apologética fala de vários temas, tem um capítulo específico sobre milagres. O livro de John Stott fala sobre o fato de que crer não é só algo ligado a uma noção sobrenatural, há também lógica, há também uma certa racionalidade. Para a gente fechar, existem milagres que não estão categorizados como milagres na vida da gente. Né? Então, a nossa conversão, a transformação de vida da gente e das outras pessoas, a perseverança em continuar na caminhada, a capacitação que Deus dá para o exercício ministerial, as respostas de oração são pequenos, grandes milagres que acontecem na vida da gente. Né? Como não crer na nossa salvação, na transformação que Deus faz na vida de tanta gente que vivia uma vida terrível e foi totalmente transformado. Né? Gente que a gente olha para ele e não vê capacitação nenhuma, mas Deus usa poderosamente com palavra, com pregação, né? E tantas respostas de oração que Deus acaba
trazendo para a gente são milagres. Não estão categorizados como grandiosos, mas também são milagres na vida da gente. Queridos, era isso. Hoje o tema de milagres é mais complexo, no sentido de que o elemento fé é fundamental, né? Como argumentar a respeito dos milagres com quem não acredita em milagres? A gente mostra que entende que Deus é criador, que Deus é poderoso, e sendo criador e poderoso, ele pode intervir na sua criação, estabelecendo sim um acontecimento miraculoso. Mas ele não vai fazer isso para o orgulho humano, para encher igreja e ministérios específicos, ele vai fazer isso para a glória dele, para o crescimento e a apresentação do reino e assim por diante. Era isso. A discussão sobre o Evangelho, né, o texto do Evangelho era mais instigante, né? O capítulo sobre os milagres acabou não trazendo tanta instigação, vamos dizer assim. Mas a aula foi excelente, como sempre. Glória a Deus. Restou só vocês dois, não foi? Marconi e Lilian. Mas Não deve sei. ter havido algum problema aí com a turma. Irã, eu acho que foi os netos. Ele tinha que Muito dar animado. atenção lá aos netinhos dele. É, Vocês querem perguntar alguma coisa? não, hoje eu estou satisfeito. Lilia tem que ligar o microfone para a gente ouvir. Só um comentário mesmo a respeito da convenção, que muita gente vê que não seja um milagre, mas realmente é um milagre. Hoje em dia eu vejo o quanto é difícil uma pessoa se converter. Por mais que a gente fale, explique, mas eu acho muito difícil. Então eu considero realmente como um grande milagre. E quando acompanhada de uma transformação radical, né, da vida, isso ainda aumenta ainda essa sensação de ser um milagre. É verdade. Sim, verdade. Então é isso, meus irmãos. Muito obrigado pela perseverança de ficar até agora o final. Eu vou terminar aqui a gravação, desejando boa noite a vocês e até a próxima, né?